que o Senhor escolheu para ser para a audiência honesta. Espírito Santo da verdade, usa, meu Pai, nesta batalha, usa para desenrolar este rolo nesta noite. Uma palavra que o Senhor direcionou, meu Pai, ao coração do teu servo. Que esta palavra venha direcionar, meu Pai, a tua igreja, que a tua igreja venha sair daqui alimentada da tua palavra, porque a tua palavra é alimento. Senhor, em nome de Jesus, não mude nada neste lugar, Senhor, porque queremos adorar, queremos glorificar o teu santo nome nesta noite. E para isso aqui dá um corpo para ser usado por a sua presença, por o seu Santo Espírito, Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós já te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da verdade. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor da igreja, amém? Amém. Vamos sempre em nome de Jesus. Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Hinos maravilhosos, testemunho abençoado, saudação maravilhosa. Deus já tem falado conosco tremendamente. E ainda tem algo mais ainda. Quem ainda quer ouvir Deus falar? Amém. Fala comigo da sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, no capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 9. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, o terceiro dos Evangelhos sinóticos. Lucas 9, a partir do verso de número 57. Nós vamos ler do verso 57 até o verso de número 62, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 57. Quem encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a epígrafe: acerca dos que seguem a Jesus. Verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse texto, irmãos, ele está inserido em um contexto do capítulo 9 de Lucas, que fala sobre diversas chamadas de Deus. Então, o escritor Lucas começa no capítulo 9 falando da separação e da missão que Jesus dá aos 12 discípulos que andavam com ele. Então Jesus chama os 12 e fala: vocês vão pregar de aldeia em aldeia, andem em dupla, que os demônios vão se sujeitar a vocês, vão curando, pregando. Ele dá a missão aos 12. Mas depois ele dá a missão aos 12, ele começa a dar alguns ensinamentos. Então ele fala, por exemplo, que quando alguém segue a ele, cada um tem que tomar sobre si a sua cruz e carregar essa cruz também. Aí depois Jesus vai junto com a multidão, começa a ouvir Jesus pregar. Só quando termina a pregação, a multidão está com fome e os discípulos passam e Jesus manda a multidão embora, despede eles para que eles voltem para suas casas. Fala: não, quem vem andar comigo, além de satisfazer as necessidades espirituais da palavra, eu sou um Deus também que supra as necessidades materiais. Vocês não têm nada para comer aí? Temos 5 pães e 2 peixinhos, estão daqui. E Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e peixes para mostrar que Ele cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. E aí Jesus continua.
Daqueles 12 que já era um grupo seleto, ele separa alguns 3 para ir com ele, Pedro, Tiago e João, para subirem ao monte da transfiguração. E lá Jesus ali tem um evento extraordinário, em que há uma luz descendo do céu, uma voz do Pai falando: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Eles veem ali Elias, eles veem ali Moisés, numa visão tremenda, descem ali inebriados do monte, e quando chegam lá embaixo, eles veem um menino lunático, possuído ali por demônios, um espírito de loucura, que fazia atrocidades, e o pai já não sabia mais o que fazer para resolver aquela situação. E Jesus falou assim: mas por que vocês não fizeram nada? Jesus, a gente tentou, mas a gente não conseguiu. E aí Jesus expulsa o demônio do menino e fala assim: não adianta só pensar que a vida do Evangelho é simples, é necessário você entender que existem algumas lutas que a gente resolve com simplicidade, mas tem lutas que são mais profundas, e essa a gente só vence quando a gente está fortalecido no jejum e na oração, porque só com jejum e oração é que a gente de fato quebra as cadeias e derruba ali os grandes adversários da vida. E Jesus vai dando vários ensinamentos, e aí ele chega nesse texto aqui que nós lemos. E quando ele chega aqui nesse texto, é interessante, porque a gente tem que entender o contexto. Jesus era um mestre, Jesus era um rabi, e o rabi, ele tinha um grupo de pessoas que eram chamados de talmidins, que eram seus estudantes. Então ele andava pelo caminho e ele convocava pessoas para seguir. E esses jovens que eram convocados para seguir Jesus tinham a opção de aceitar ou não aceitar. E quem aceitava começava a andar com ele e o seguia, servindo e aprendendo com ele aonde ele ia. E era muito raro, não era comum que alguém se oferecesse para ser discípulo de um rabi. Quando a pessoa queria ser discípulo do rabi, o que ela fazia? Ela se aproximava e tentava chamar a atenção dele, fazer alguma coisa que o rabi admirasse, que aprovasse, para provocar o convite, porque a forma mais normal é alguém ser convidado. Só que nesse texto aqui que nós lemos, nós vemos Jesus interagindo com 3 pessoas. São 3 diálogos de Jesus, e 3 diálogos diferentes que nos ensinam uma lição. Cada um deles nos ensina uma lição sobre a chamada de Deus. E nós acabamos de ouvir um louvor que fala que Gideão, ele convoca o povo para a guerra, e no começo vai 32 mil. Aí Deus fala assim: o grupo está grande, mas nem todo mundo que está aí de fato tem força para permanecer e enfrentar a batalha. É muita gente, Gideão. Não pensa que é na multidão que está a força na batalha, porque às vezes muita gente mais atrapalha do que ajuda. É melhor ter poucos amigos, é melhor ter poucas pessoas comprometidas, preparadas, fortalecidas, do que a multidão que só quer fazer número e se aproveitar da situação. E no final, com Gideão fica 300, e com Jesus, de uma multidão, ficam poucos também. E aí Jesus começa a nos mostrar os requisitos, o que é necessário a gente entender para conseguir ser um discípulo chamado e que anda com o Senhor. Mas dentro desses 3 diálogos, tem um que sempre me intrigou, pastor Inácio. Ele sempre me chamou muito a atenção, porque quando você vê a fala de Jesus, parece uma fala agressiva, parece uma fala rude, uma fala até mesmo grosseira. E eu ficava me perguntando, e aí um dia estudando sobre esse texto na tradição judaica, eu entendi a explicação e meu coração ficou em paz. E aí eu guardei comigo. E aí hoje, quando eu saí de manhã ali, fui na esteira, fui correr, estava na academia, depois eu fui na feira, e aí eu passei ali perto do cemitério, e o dia de finados foi ontem. Mas ainda tinha gente hoje, ali levando flores da sepultura, estavam ali, muitas pessoas vindo do cemitério, e aí eu lembrei, e Deus me trouxe esse texto aqui na minha mente. E aí você vai entender o porquê que Deus veio falar conosco numa noite, no final de semana, em que pessoas estão aí muitas vezes chorando por causa de pessoas que faleceram, e nós estamos de maneira nenhuma diminuindo a dor de alguém que perdeu um ente querido, mas Deus tem para essas pessoas e para essas situações uma direção, tem para essas pessoas uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E essa palavra não é uma palavra que nos faz olhar para trás, mas é uma palavra que nos faz olhar para frente, é uma palavra que nos fortalece e nos ensina. E eu não sei como você chegou aqui hoje triste por alguma perda de alguma pessoa ou por uma perda de outra situação. A gente não perdeu ninguém.
gente tem que andar de uma determinada forma, de uma determinada maneira. Jesus vai nos ensinar aqui hoje. Presta atenção. Diz aqui o texto, Lucas escrevendo, que um moço, um homem, chega para Jesus. Como eu disse no começo, era normal que o rabi, o mestre, convocasse as pessoas. Mas aqui, pelo que o texto nos dá a entender, foi ele quem foi pedir para Jesus para seguir. E ele fala assim: Jesus, aonde quer que o Senhor fores, eu irei. Aonde você for, eu vou contigo. Aonde você for, conta comigo. Estamos juntos, Jesus. E aí Jesus responde para ele assim: moço, as raposas têm covis, têm tocas para se esconder. As aves do céu têm ninhos para repousar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É interessante quando você vê que esse mesmo texto ele está relatado em Mateus também, em Mateus capítulo 8. Até achei que o presbítero Luciano ia ler, ele falou Mateus 8, eu falei, quer ver quem vai ler eu vou pregar? Porque a esposa dele tem essa mania de fazer isso. Ela tem esse costume. Aí eu falei, de família, né? Mas ele leu outro texto. Mateus fala que esse moço, ele era um escriba. O escriba era alguém que tinha um cargo importante. O escriba era uma das poucas pessoas naquela cultura que sabia ler e era alfabetizado. Isso, hoje, a gente tem um número pequeno de pessoas não alfabetizadas, mas naquela época, isso era um luxo, poucas pessoas tinham esse conhecimento. E os escribas eram os responsáveis por transcrever as cópias do livro da lei. Então eles tinham um cargo de muito prestígio e muita importância. E Mateus diz que esse moço era um escriba. E que esse escriba chega até Jesus e ele aborda Jesus, vendo que Jesus era de todos os rabis de Israel daquela época, o que estava em ascensão, o que estava no hype, o que estava mais famoso, o que tinha mais curtida na página dele do Instagram, que ajudava mais pessoas quando ele pregava, que as multidões o seguiam, que as pessoas queriam estar perto dele. E aquele escriba vê o prestígio de Jesus e fala assim: é aqui que eu vou entrar. Porque se eu já tenho um cargo importante, andando com ele, eu vou ser ainda mais importante. E aí, quando Jesus responde para ele, a resposta de Jesus ela é enigmática. Ele diz assim: olha, as raposas têm covis, os pássaros, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem jeito na sua cabeça. O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer assim: você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Por quê? Raposas, irmãos, aqui era uma expressão que eles usavam para se referir à família de Herodes. Herodes era o líder do governo em Israel. Foi da mesma família dos que mandaram matar Jesus. Herodes estava no governo quando Jesus foi crucificado. E o próprio Jesus em Lucas 13, ele se refere a Herodes dizendo assim: vai lá e diga aquela raposa. Por quê? Porque como a família de Herodes eles eram muito ardilosos, eles eram artimanhosos, eram enganadores, o povo chamava aquela classe de uma família de velhas raposas. Vai entendendo isso. E os romanos, que eram o povo que oprimia Israel, eles tinham por símbolo uma águia, que era uma ave de rapina. E nos escudos dos romanos tinha uma águia estampada. E eles usavam nos seus capacetes o símbolo de uma águia. Então os israelitas, quando queriam se referir aos romanos, sem dizer o nome, diziam aquelas águias, aqueles pássaros. Quando Jesus responde para esse moço, ele diz assim: você é escriba, você tem um cargo, você anda no meio dos grandes, você anda no meio dos nobres, mas saiba uma coisa: se você pensa que andando comigo você vai ser aplaudido o tempo todo, você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai ser importante, vai ser venerado, quero te falar uma coisa: as aves do céu, elas têm os ninhos deles, os romanos, eles têm a proteção deles, eles têm ali os seus exércitos que guardam. As raposas, a família de Herodes dos nobres, eles têm os seus palácios, eles estão no meio dos nobres, mas eu não faço parte da nobreza, eu não fui chamado para andar nos melhores lugares, para ser aplaudido o tempo todo, para ser curtido nas postagens minhas do Instagram, não, pelo contrário, eu sou um pregador itinerante. Hoje eu estou aqui na Galileia, amanhã eu estou na Judéia, amanhã eu vou para Nazaré, depois eu vou para outro lugar. Quando você anda comigo, nem sempre você vai
vai ter o aplauso dos homens, mas você vai agradar o Deus que está no céu. Quem quer ser aplaudido por todo mundo, quem quer ser abraçado por todos, quem quer ser aplaudido e incensado, saiba, talvez a igreja não seja o melhor lugar para você, porque quem anda com Jesus, muitas vezes ele tem que falar coisas que os outros não querem ouvir, ele tem que cutucar em algumas feridas que os outros não querem mexer. Eu quero te dizer, quando você anda com ele, aqui na terra podem ficar cabeças, mas lá no céu tem um Deus que se põe de pé no trono, e ele olha para você, e ele se agrada de você, e ele aprova você, e o aplauso de Deus vale mais do que a aplauso do homem. Glória! É verdade. Sabe que tem muita gente que começa a andar com Jesus, mas para, porque não suporta as perseguições. É muito difícil ser cristão numa faculdade, irmãos. É difícil ser cristão na escola. É difícil ser cristão na comunidade, com todos os amigos fazendo uma coisa e você tendo que ser diferente. É difícil ser cristão. É difícil ser um homem de Deus, uma mulher que tinha um compromisso no meio de uma geração que não quer saber de Deus. Quem anda com Jesus tem que entender que nem sempre vai ser aplaudido. Nem sempre você vai ser elogiado. Nem sempre vai ter um monte de gente para te motivar. Você fala assim, domingo eu vou para a igreja. Você fala assim, nossa, que maravilhoso, você vai? Não, mas não fala para você não. Você é trouxa, você está perdendo o seu tempo. Olha lá, tem uma festa ali, tem aquilo ali, vamos para lá, vamos para cá. Imagina, a gente, quem quer receber aplauso dos homens, não anda com Jesus, mas quem quer agradar a Deus, ele renuncia muitas vezes às pessoas, aos raposas, às aves do céu, aos romanos, aos herodianos, aos perseguidores, para entender que nenhum desses amigos, nenhuma dessas pessoas mandou o filho deles para morrer na cruz do Calvário por nós. E aí a gente tem que decidir a quem a gente quer agradar. Você pode olhar para o irmão, para uma irmã e dizer assim, quem você quer agradar aí? Tem que agradar. Aí o segundo, eu vou pular. Por quê? Porque ele é a minha mensagem principal. Vou ter no final. O terceiro. O que o terceiro diálogo fala? Jesus fala assim, o moço fala assim, Jesus, deixa que eu vou te seguir. Eu vou andar contigo. Mas primeiro, me deixa ir me despedir dos meus familiares. Esse despedir é que a gente entende que ele só vai lá falar tchau. Mas não era isso. O despedir aqui tem o sentido de receber uma bênção e uma aprovação da família. Quando alguém ia fazer uma viagem, ele reunia a família toda e ele fazia um evento de despedida, uma festa de despedida. E aí o pai ou a mãe dizia assim, olha, vai em paz, vai em segurança, retorne em segurança, que Deus prospere a sua viagem, que Deus prospere os seus propósitos, os seus planos. Ele tinha a aprovação da sua família. E o que esse moço está dizendo assim, Jesus, eu vou, se a minha família permitir que eu vá. Eu vou, se a minha família aprovar a minha ida. E Jesus está dizendo assim, aquele que põe a mão no arado, ele só olha para frente. Porque se ele olhar para o lado, se ele olhar para trás, ele vai se perder no meio do caminho. E aqui, irmãos, tem um sentido muito parecido com o primeiro. Só que o primeiro fala muito das pessoas ao redor, de amigos, da aprovação da sociedade. Esse segundo é mais íntimo, sabe por quê? Porque sabe o que está falando comigo com você? Às vezes, para a gente andar com Jesus, dentro da nossa própria casa vai ser uma luta, vai ser uma guerra. Quantas histórias de pessoas nós temos aqui que vêm para a igreja e falam assim, queria tanto que meu marido viesse, queria tanto que a minha esposa estivesse, queria que o meu filho viesse, queria que a minha filha estivesse aqui, que a minha mãe, que o meu pai, que a minha sogra, que o meu cunhado estivesse. E muitas vezes quando você vem, irmão, quando você sai do culto, você sai feliz, sai alegre, chega em casa, está uma guerra, todo mundo de cara feia, de cara fechada.
esperar a aprovação da sua família para começar a vir. Você vai ficar em casa junto com eles, mas se você tomar a decisão de seguir a Jesus, mesmo que hoje eles fiquem lá, eu quero te falar, Jesus tem uma promessa para você e para a sua família, e você vai ser o que vai primeiro, você vai ser o que vai na frente, você vai ser aquele que vai liderar, e logo mais daqui a pouco tempo, você vai poder dizer, eu vim na frente, foi doído, foi difícil, mas hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Não espere todo mundo vir junto. Se o outro não quer vir, venha você. Se o outro não pode vir, venha você, porque você vem na frente, atrás de você Deus vai mandar o restante. Eu profetizo sobre essa igreja, e as famílias deste lugar estarão reunidas aqui dentro desse templo, porque o Senhor vai pegar as famílias que estão, que o inimigo tentou separar, que o inimigo tentou afastar, que o inimigo tentou dispersar, e ele vai ajuntar e vai trazer para dentro da presença dele. Mas para isso é necessário você ser firme, é necessário você tomar frente, é necessário você comprar briga muitas vezes, mas quando você vai na direção de Deus, Ele está contigo, Ele te garante a vitória. Louvado seja Deus. Sabe o que é complicado? Porque no meio de família tem joguinhos emocionais muitas vezes. Ah, mas sério, você vai deixar a mãe aqui, mas você vai deixar o pai aqui. Nossa, mas justo hoje. Irmãos, a gente tem que entender qual é a nossa prioridade. E Jesus em momento nenhum está falando para alguém se esquecer da sua família, para ver as costas da família. Estar num culto de domingo durante 2 horas não é abandonar a sua família, pelo contrário, é vir aqui para buscar por você e para Deus fortalecer a sua família. Eles não vão entender, não espera que eles entendam, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus. Eles não vão entender que você está indo para buscar por eles, que a porta que Deus vai abrir para ele, para ela lá, é por causa da sua oração aqui, que a enfermidade está sendo curada na sua mãe, na sua irmã, no seu cunhado, é porque você está aqui buscando e clamando, que aquele lá que está envolvido nas drogas vai ser liberto, porque você está pagando o preço, vai estar aqui. Hoje ele não entende, hoje ela não entende, mas amanhã o Senhor vai abrir os olhos dele, vai abrir os olhos dela, e você vai entender que valeu a pena muitas vezes só para a briga, para estar na presença de Deus. O que a gente mais tem de nós ver são histórias, principalmente de mulheres que começam a vir. Os filhos não vêm, os esposos não vêm, mas ela vem como uma guerreira para buscar. E pouco tempo depois vem um filho, vem outro, vem o pai, vem a mãe, até cunhado se converte, até sogra converte. Aleluia. Deus tem um projeto para a sua família. Mas Ele te chama, Ele fala assim: põe a mão lá. E não deixe as situações te distraírem para a direita, para a esquerda, não olha para trás. Continua no foco e no propósito que Deus te deu. E aí vem o último que eu quero falar aqui nessa noite. Vou ser breve, essa mensagem bem breve. E esse é o que mais me intrigava, irmãos. Jesus chega para o moço e fala assim: segue-me. E ele fala: Jesus, eu vou, mas primeiro me deixa ir enterrar o meu pai. Em outras traduções diz sepultar o meu pai. Jesus responde para ele assim: deixa que os mortos sepultem os seus, e você vai e prega o evangelho do reino. Eu confesso que por muito tempo eu li esse texto, ele me intrigava, ele me deixava desconfortável, porque qual era o quadro que eu tinha na minha cabeça? Qual era a história que eu imaginava? Eu imaginava um moço num velório, com o pai lá, e Jesus chegando dizendo assim: para tudo, é o velório, vem me segue. Arrancava o moço do velório do pai e trazia ele. E parecia uma atitude extremamente insensível de Deus, porque alguém que acabou de perder um ente querido, um pai, ele merece ser acolhido, ser abraçado, ser consolado, e não receber uma ordem: vem, me segue, se você não quiser, não fica. Me pareceu uma atitude incompreensível de Jesus. Mas aí quando você vai estudar o
texto, você entende que a cena não é bem essa. Primeiro, esse moço não estava no velório do pai, porque o texto aqui é claro que Jesus ia andando pelo caminho ou pela estrada, e no meio da estrada ele encontra essas 3 pessoas com quem ele tem um diálogo. Oh Deus, revela aí, Pai. Não estavam no velório, estavam andando. E a gente, para entender isso aqui, tem que entender a tradição judaica de um funeral, para que isso faça sentido para nós. Como é que funcionava no tempo de Jesus? Não era assim, no tempo de Jesus era assim. Quando uma pessoa morria, eles pegavam o corpo da pessoa e preparavam o corpo, lavavam, cortavam os cabelos, a barba, paravam, deixavam o corpo, apresentavam. Aí eles passavam vários óleos e perfumes. Quanto mais rica era a pessoa, mais caro eram essas essências, esses perfumes. E aí eles envolviam o corpo em ataduras, ou em panos. Quando a pessoa era mais rica, eram panos de linho. Quando a pessoa era mais pobre, eram tecidos mais simples, mas eles envolviam o corpo todo em tecidos. E aí eles pegavam o corpo da pessoa e levavam para os sepulcros. Os sepulcros, irmãos, eles eram como cavernas, ali buracos escavados na rocha. E ali havia um banco, também cortado de pedra, um monte de pedras se acumulado, uma mesa de pedra. E eles depositavam o corpo em cima dessa mesa de pedra. A expressão que eles usavam era, e o corpo era colocado. Tanto é que quando Jesus é morto, quando Jesus morre, acontece a mesma coisa com Jesus. Eles preparam o corpo de Jesus, levam para o sepulcro de José de Arimateia, e aí as pessoas falam assim, mas onde está o corpo do meu Senhor? Aonde o puseram? Aonde o colocaram? Por quê? Porque a expressão era, o corpo era depositado, ou o corpo era colocado, e ele ficava lá. E aí as pessoas cobriam, tampavam a entrada com uma pedra, e o corpo ficava lá. Por quanto tempo aquele corpo ficava lá? Por cerca de 1 ano. 1 ano, no mínimo. Depois de 1 ano, tirava-se a pedra, e geralmente, quando era a morte do pai, o filho primogênito, ele era o responsável por isso. Quando não era o pai que fosse o filho, era o pai que era o responsável, e assim por diante. E aí a pessoa, o responsável entrava, e ele via, analisava se aquela pessoa que tinha morrido, se o cadáver já estava totalmente decomposto. Se já tinha decomposto totalmente, estavam só os ossos, ele tirava as ataduras, recolhia os ossos e colocava os ossos dentro de uma caixa de pedra, chamada de ossuário. E essa caixa, ela era compridinha assim, a parte mais larga dela era do tamanho de um fêmur humano. Para caber um fêmur, ele colocava o fêmur, os outros ossos, o crânio, todos os ossos dentro daquela caixa de pedra. E aí depois disso, eles levavam esta caixa para ser enterrada. Então quando ele diz assim, Jesus, deixa que primeiro eu enterre o meu pai, ele está pedindo para Jesus esperar por ele por pelo menos 1 ano. Suponha que o pai dele tivesse morrido há pouco tempo, ele morreu há alguns dias. Ele teria que esperar até entrar lá no sepulcro, ver se os ossos estavam ali, o corpo decomposto, pegar os ossos, enterrar os ossos, para depois ir seguir Jesus. Meu Deus. Quem entendeu a glória de Deus? Passa para a gente a impressão que Jesus estava sendo incisivo, tirando ele de um momento ali de dor. Mas não era isso. O que esse moço estava fazendo era dando uma desculpa. Você consegue olhar para o irmão e dizer assim, você não dá desculpa para Deus, irmão. Você não dá desculpa. Deus da glória. Não, Jesus, daqui a 1 ano eu acabei minha faculdade, eu vou. Daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, já vou ter feito isso, aquilo. Aí eu vou, primeiro eu vou casar, depois que eu casar eu vou ter filho. Meu filho tiver com 18, ele para dirigir, ele me traz para a igreja. Aí eu vou. A gente, irmãos, gosta muitas vezes de dar desculpas.
E Jesus está dizendo assim, ó, o chamado que eu tenho na tua vida não é para daqui a um ano, não é para daqui a 6 meses. Eu quero trabalhar na sua vida hoje. Sabe o que é interessante? E quando a gente quer algo de Deus, a gente quer hoje. Mas quando a gente quer assinar para Deus, a gente quer assinar daqui a um ano, ou daqui a 2, ou daqui a 5. Mas Jesus fala, você quer receber hoje? Então se entrega hoje, então mergulha hoje, então desce hoje, então se batiza hoje, então aceita hoje, então se envolve hoje, então adora hoje, então prega hoje, então canta hoje, então aplaude hoje, então glorifica hoje, então desce na presença hoje, e é Glória a Deus. Essa é uma das possibilidades. Mas tem uma segunda possível interpretação. Uma segunda. Qual que é? E essa ainda é pior. O texto aqui não diz que o pai desse moço tinha morrido. Ele fala, deixa que eu vá enterrar o meu. Mas o pai dele podia estar vindo, ele podia estar dizendo assim, Senhor, espera meu pai morrer. Depois que meu pai morrer e eu enterrá-lo, aí eu decido. E quando o pai dele vai morrer? Não sei. É Deus. Deus lindo. Mas por que ele falaria isso? Aleluia. Os estudiosos dizem, a tradução judaica diz, que é muito provável que esse moço estivesse preocupado que se ele saísse para seguir Jesus e o pai morresse enquanto ele estivesse fora, os seus irmãos se apropriariam da sua. E o que ele queria? Ele falou, eu vou ficar aqui para tomar posse da minha herança. Quando eu tiver com a minha herança, quando a minha vida financeira estiver resolvida, aí eu decido. Meu Deus. Quando eu estiver com a minha vida resolvida, aí eu estou livre para seguir a Jesus. Quando isso ia acontecer? Não sei. Mas aqui nós temos outra pessoa. Tem pessoas, irmãos, que arrumam muitas justificativas para não atender o chamado de Deus. E às vezes as justificativas que as pessoas apresentam, elas podem até fazer sentido. Mas eu quero te falar um negócio. Deus não está preocupado com as nossas desculpas. Deus não está preocupado com as nossas justificativas. Deus está te chamando nessa noite. Glória a Deus. E Ele está te chamando hoje. Glória a Deus. E eu não sei o que é que está te prendendo. Eu não sei o que é que está te bloqueando. Porque às vezes nós nos prendemos a algumas coisas, a algumas situações que nos impedem de andar com o Senhor verdadeiramente. Às vezes nós nos prendemos por causa de algumas pessoas. Ah, mas se eu fizer isso, meu namorado não vai gostar. Mas se eu fizer aquilo, os meus amigos vão me virar as costas. Ah, mas se eu se eu seguir a Jesus, como é que vai ser? E às vezes a gente está se preocupando só com as coisas aqui deste mundo e não estamos nos preocupando com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Eu relutei muito em pregar essa palavra, porque eu sabia que no dia que eu pregasse, quase não ia ter glória a Deus, quase não ia ter aleluia. Mas sabe por que Jesus me mandou pregar essa palavra? Ele falou muito forte, ardeu no meu coração essa noite também. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um plano tão grande para as pessoas aqui dentro. Glória a Deus. E a gente olha um domingo como esse, que foi feriado ontem, e vê tantas cadeiras vazias de pessoas que poderiam estar aqui. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão se apegando a coisas fora,